Se você quer saber como eu me sinto, vá a um laboratório ou um labirinto e seja atropelado por esse Deus da morte. Vá ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão, ou vá a uma igreja qualquer, pois lá se desmancham em sermão. Gente, essa relação da espiritualidade com a saúde, né, já deu versos como esse, de Cazuza, né, no desespero da situação que se encontrava num tempo em que a AIDS era condenação a uma curta sobrevida. Hoje a realidade é outra, e as pessoas também estabeleceram novas formas de trabalhar a sua espiritualidade nos casos de doença. Para falar sobre espiritualidade e saúde, mais uma vez estamos aqui no nosso Rondocast Saúde, Rondocast Espiritualidade, ontem que foi saúde. Rondocast Espiritualidade com o padre Marcelo José. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos falar num assunto importante, né? A espiritualidade e no âmbito da saúde, né? Pegando o gancho aí da saúde, é importante a gente manifestar a espiritualidade na saúde e compreender o processo também de mudanças, né? Diante do olhar mecanicista de Descartes, que via o ser humano como uma máquina, só que apenas ficou com um olhar fisiológico e esqueceu também a parte espiritual. Por isso que a gente vê uma repulsa diante da espiritualidade na área da saúde. O ser humano é integral. E agora a gente vê todo o olhar, até mesmo da Organização Mundial de Saúde, fala que o homem é um ser integral, bio, psico, social e espiritual. E essa espiritualidade tem retornado ao âmbito da saúde. Você vê profissionais expressando a espiritualidade, chamando o padre, aí o psicólogo mesmo, padre, está precisando ali do Senhor, você pode ir, o médico, padre, você pode ver fulano de tal, está ali, está com cuidados paliativos, você dá uma palavrinha lá para com ele. Então a gente vê toda essa interação de espiritualidade e saúde, e você vê profissionais sendo formados e perceber quanto a saúde, a espiritualidade também faz parte do ser humano. Aí é importante a gente conhecer, saber. Vale a pena pegar lá no Google acadêmico, ver espiritualidade em saúde, hospitalidade também na área da hospitalar. Aí você vê vários artigos científicos falando. E também temos pós-graduação em espiritualidade e saúde também, né? O pessoal da saúde estuda uma pós-graduação para entender melhor esse aspecto que agora está sendo retomada, né? Pois é, padre, porque a gente falar assim da espiritualidade e saúde, né? Pode parecer um novo binômio, e não é, né? Porque a gente pega a trajetória da Igreja Católica, uma das obras mais memoráveis, né, na história da Igreja, que são as Santas Casas. Isso, as Santas Casas. Então, como é que é? O senhor acha que em que momento houve essa dissociação no nosso mundo ocidental e cristão? De se tratar assim, a saúde por um lado, o mecanicista, e deixando de lado a espiritualidade. É porque às vezes também teve algum exagero de algum no catolicismo ou em outra religião, né? Aí o quanto não, aqui só tem o aspecto científico, né? De ver o olhar positivista, né? E nisso acabou sendo tirado, né? Mas percebe que o quanto se faz necessário essa espiritualidade. O homem é um ser transcendente, já dizia um filósofo. Então, ele busca um olhar adiante. Você vê em cada lugar, cada religião busca algo além. Isso está no ser humano, né? Essa busca. Mas, por causa de alguns exageros, né? Que deve ter ocorrido na história, mas acabou tirando a criança suja, né? E não ter lavado e não ter percebido aquilo que é mais essencial. Aí, graças a Deus, retoma agora com maior
olhar, né? Esse olhar também da espiritualidade é um olhar também com serenidade que traga bem-estar, não com olhar fanático, que é o exagero da religião. Fanatismo é sem o quanto uma ação fora do mundo que vai trazer mal-estar para o outro. Pois é, padre, agora é importante, porque o senhor é psicólogo, né? E aí, a gente falou do físico e falou do espiritual. Como é que o emocional permeia? Também, o ser humano é um ser integral, biopsicossocial e espiritual, como diz a Organização Mundial de Saúde. Tem que trazer esses âmbitos. O ser humano não é só uma parte ou outra. O problema hoje são os reducionismos, em que eu só vejo o ser humano no aspecto social. Aí você vê as brigas, né? O ser humano só no aspecto político, o outro religioso. Não, a gente está nessa integração, né? E a espiritualidade também. Eu não posso ver em partes o ser humano, é no todo. Por isso que esse olhar integrativo, também na ciência agora, né? Que antes só tinha especialidades, né? Tinha um médico especialista no dedinho mindinho direito, mas não sabia do outro. Né? Então agora está retomando também a visão holística, né? A visão holística, que se chama integral, né? Saber o que está acontecendo com o ser humano, né? É importante a gente compreender e estudar, né? Pois é, eu só estive agora no Rio de Janeiro, agora não, uns meses atrás, e fiz meu tratamento de acupuntura na Santa Casa, né, do Rio de Janeiro, e vi essa visão, né, holística, porque a medicina oriental ela tem essa pegada, né, e eu vi isso presente na Santa Casa de Misericórdia, lá no Rio de Janeiro, trabalho... E o que estagou também essa visão holística é porque veio com o esoterismo. Mas tem coisas científicas do Oriente. Aí o esoterismo atrapalhou. Aí as pessoas ficaram, não, isso é nova era, não sei o quê, mas tem muita coisa que é científica, traz benefício para o ser humano, e você saber diferenciar essa questão. Tá? É importante, né? Aí para a gente distinguir e saber que traz benefício para o ser humano, né? E dentro dessa visão católica, padre, a primeira coisa que a gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando fala da criação, é que o homem foi criado à imagem de Deus. Né? Deus é perfeito. Como é que o homem é criado à imagem de Deus, adoece, degenera? Isso. Deus, a gente vê lá no Gênesis, criou todas as coisas e ele viu que era bom. É um refrão bem expressivo. Cada momento da criação ele falou. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Até o refrão. E quando no último dia, né, ou melhor, no penúltimo dia, né, no sexto dia, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é? A imagem e semelhança no amor, na bondade, na inteligência, na vontade. Tudo aquilo que é de bom. Tudo aquilo que o ser humano apresenta. Só que essa imagem e semelhança foi atrapalhada pelo pecado original, que é a desobediência. Aí veio o rompimento, por isso que o homem saiu do paraíso, aquela imagem toda, em desobedecer ao Senhor. Aí vem a questão da morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, que antes a gente não tinha morte. Era vida, o Senhor nos criou para a imortalidade. Por isso que esse desejo, quando alguém morre, a angústia, porque você quer que a pessoa permaneça. A gente quer que a pessoa permaneça. Só que esse desejo é de toda aquela coisa essencial que Deus criou. E, claro, a gente é imortal, porque vai vir depois o Senhor, na sua segunda vinda, né, ressuscitar os vivos e os mortos. E ali vai ter o julgamento. Esse desejo de imortalidade é para frente. Por hora a gente sente, porque o pecado trouxe isso, né? Quebrou um pouco essa imagem e semelhança. Mas o Senhor Jesus veio ao mundo para nos resgatar e nos livrar de todos os males, né? Então essa confiança que devemos ter com Jesus. Mas, padre, então aí o sofrimento ele seria então uma punição? Acabou sendo um castigo, né? Consequência do pecado original. Aí porque o homem foi criado o quê? A imortalidade. Não tinha, tinha doença, não tinha nada. Tínhamos tantas coisas belíssimas. Por exemplo, a gente não ia envelhecer, né? Sem o pecado original. Aí a velhice veio porque rompeu essa graça. Olha só como foi algo tão prejudicial ao ser humano,
romper com a graça de Deus, que veio a morte, veio a doenças, veio a dor, veio a velhice. Olha quantas coisas vieram. E o Senhor Jesus, ele vem trazendo e fazendo nova todas as coisas. Por hora a gente vai ter esses procedimentos todos, né? Mas a gente tem o olhar para Jesus, que vem restaurar e fazer nova tudinho. Aí a gente confia, Senhor, eu confio na tua palavra. E isso gera no nosso coração esperança, esperançar do porvir, algo que vai vir maior do que o sofrimento que a gente esteja passando. A gente vai ressignificar, dar um novo sentido a algo que está presente. Então a esperança não é só na cura. Isso mesmo. Eu posso padecer, morrer, a matéria aqui, e a esperança continua? Como é que é? Isso que eu falo com o pessoal do câncer. O quanto Jesus está presente. E saber que o Senhor está presente, possa vir a cura física. Ou não. Ou não. Porque a cura espiritual na morte vem também a cura. Ele que nos consola em todos os momentos. No momento que a gente sai daquele sofrimento, daqui a pouco, né, a gente é formado de corpo e alma, né, vem restaurando novamente ali, a alma continua. E o corpo padece ali, morre, vai enterrar, mas a alma continua com o Senhor. E nesse momento que eu busco a Deus, vem o consolo do Senhor. E Jesus fala, filho, acabou o seu sofrimento. Vamos, chegou a hora. Aí a paz, a esperança também vem com a morte. Por isso que o Hospital do Amor tem um lema lá, cuidar com amor e preparar também as pessoas para a boa morte. Muito importante. Tá. Padre, como é que você interpreta aqueles versos que eu li no começo aqui do Cazuza, né? Ele se sente uma cobaia, né? Ele faz uma analogia com as cobaias de laboratório, tanto que ele fala, né? Se você quer saber como eu me sinto, vá a um laboratório, um labirinto, né, que faz experimentos, né, um labirinto com os ratos, né, o labirinto, e seja atropelado por esse Deus da morte. Vai ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão. Então, o que você acha que pode levar a essa concepção no estado que ele estava também, né? Vamos considerar. O quanto você tem que lembrar que na década de 80 ainda não tinha toda a clareza do cuidado com a questão da AIDS, né? Depois, só mais tarde que vai vir, né? E tinha mortificação social também, né? Aí as questões eram pessoas discriminadas, né? E o quanto ele se sentia, porque não tinha, ele estava passando por todo e qualquer tipo de tratamento. Uma cobaia mesmo. Uma cobaia, né? Aí você vê a angústia dele diante desse poema. Aí é cobaia de Deus da morte, né? Aí quanto Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. E a espiritualidade, nesse sentido, ajuda. Outras pessoas que passaram por ele tinham um olhar mais positivo, né? Mas ali você vê uma fala bem pesada, né? Isso, porque se faz necessário ter essa experiência com Deus. E quando não tenho, fica pesado, fica angustiante, né? Fica, às vezes, no aspecto da revolta, da ira, da indignação. Aí a fé vem trazendo algo positivo. É o que eu vejo muito isso no Hospital do Amor. Como a espiritualidade ajuda a lidar melhor com a dor, o sofrimento, né? E a gente tendo um olhar que transcende, fica melhor ainda. Então a doença, padre, ela pode ser também um convite à reflexão. Um convite. O senhor falou aquele dia, o nome é metanoia, né? É a conversão, mudança de pensamento. Isso, eu só acho que a doença pode ser, às vezes, a provocação dessa... Vale a pena pegar depois de vocês o último testemunho do Padre Léo com câncer. Bota lá no YouTube. O Padre Léo é figura, é muito engraçado. Ele fala brincando, mas com profundidade. E ele com câncer. E ele falou que o câncer tirou ele do orgulho e da prepotência. O quanto ele estava se humilhando o tempo todo de vir a mulher, a enfermeira, de limpar as suas necessidades. E ali via Deus mostrando para ele o quanto tinha que se abandonar em Deus. E ali foi tirando o orgulho do coração dele, né? E ele fala, quanto o câncer me ajudou a estar mais em Deus. O quanto o câncer me ajudou a ser mais humano. Aí o câncer, de fato, de maneira instrumentalizada em Deus, se torna
processo de cura e libertação para nós. Antes de a gente passar para o próximo bloco, nós vamos falar então mais dessa questão da assistência, né, nos hospitais, né, os enfermos. E antes, só fazendo um preâmbulo aqui, a gente lembrar que a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde no Brasil, em 2009, ela já estabelece, no seu artigo 4º, toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. E aí no parágrafo único fala: é direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, etc. E no no inciso 3º, né, vai dizer, inciso 3º desse parágrafo, vai dizer que nas consultas, nos procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, terapêuticos e internações, ele tem direito à letra D, a linha D, aos seus valores éticos, culturais e religiosos. E o inciso 14 vai falar também dos direitos: o recebimento de visita de religiosos de qualquer credo, sem que isso acarrete mudança da rotina de tratamento e do estabelecimento e ameaça à segurança ou perturbações a si ou aos outros, né? Então, nós vamos esmiuçar isso melhor no próximo bloco. Continue com a gente aqui no nosso Rondocast Espiritualidade. Eu aqui tomando um cafezinho, o padre Marcelo José preferiu chá, né? E a gente dando sequência aqui ao nosso Rondocast Espiritualidade, toda sexta-feira, aqui no meu perfil do Edson Lustosa no Facebook ao vivo, e depois lá no canal Rondocast no YouTube se encontra material editado, né? E a gente estava falando da assistência nos hospitais. Eu lembrei aqui que isso já é previsto, inclusive, na Carta dos Direitos da Saúde, né? Do nosso Conselho Nacional de Saúde estabeleceu isso, mas também a Declaração de Lisboa, que é um documento assinado não pelo Estado brasileiro, mas pelos médicos brasileiros. Ela foi adotada pela 34ª Assembleia Médica Mundial em 1981, 45 anos, né? E ela prevê lá o direito, essa Declaração de Lisboa sobre os direitos do paciente, ela prevê no seu item 11 o direito à assistência religiosa. O paciente tem o direito de receber ou recusar conforto espiritual e moral, incluindo a ajuda de um ministro da religião de sua escolha, né? Vamos então dando sequência aqui à nossa conversa com o padre Marcelo José, e agora falando dessa assistência religiosa aos enfermos, né? Então nós falamos aqui do documento brasileiro, que vincula o Estado brasileiro, e também do documento mundial, que vincula os médicos, né, no mundo inteiro. Tá, padre, no contexto clínico, padre, até onde o ministro da confissão religiosa faz um trabalho mais psicológico, orientação, e até onde entra a mesma parte espiritual, aquela questão do sacramento, ministrar sacramentos. Como é que isso daí é conjugado? Porque mesmo a pessoa sendo católica, padre, às vezes ela não está assim, naquela prática católica, naquela convicção, né, de aceitar um sacramento, assim, ou pelo menos não tão consciente dele, né? Como é que é feito esse trabalho ainda? Então, a abordagem de hoje na área da saúde é o olhar intermultidisciplinar. São várias disciplinas juntas que vão dar o apoio ao paciente, não somente o paciente, mas os familiares dos pacientes também que acompanham. Todo mundo precisa de uma ajuda, porque às vezes o doente lá no hospital, por exemplo, do câncer, adoece junto com o doente. Padre, aí eu vou fazer uma pergunta. E se o senhor estiver internado, o senhor falou que seu pai é espírita, sua mãe é evangélica, a sua irmã é esotérica. Como é que um padre daria assistência à sua família, assim, se o senhor tivesse internado? Aí se eu fosse o doente, aí eu falo: pai, pode chamar um padre lá para mim, um padre amigo ali, aí meu pai ia se comunicar para lá, porque ele vai ver a questão necessidade, das minhas necessidades, não a dele. A dele seria alguém espírita e tudo mais, né, chamar,
ele é kardecista, aí respeita a religião dele e chamam alguém da própria religião dele que ele tem direito, né? O direito da pessoa de ter o acompanhamento religioso da sua denominação. É importante a gente saber. E respeitar o outro. Ah, tá bom, pai, né? Se ele fosse doente e quisesse, aí estaria ali. Né? Então, essa questão desse direito que a pessoa tem no âmbito da saúde. É importante a gente respeitar as diferenças. Bacana esse, padre. E dentro do catolicismo, padre, assim, tem uns sacramentos que são próprios dessa situação, né? Unção dos enfermos é um deles. O que é, na prática, a unção dos enfermos? Isso. É um passaporte para a vida eterna? Não, antigamente era a extrema unção. Pois O pessoal tinha medo, porque era para moribundo. Ó, chama o padre, porque já estava dando os últimos sinais de vida. Aí mudou na década de 60, a unção dos enfermos para aquele que está doente, não é para quem está indo embora já. Aí por isso que até hoje alguns têm medo do padre. Só, né, aí eu usava muito batina, só faltava a foice. Que tinha pessoa, não quer o padre não! O pessoal fica com medo. Chamou o padre, é para morrer. Aí tem algumas pessoas que têm isso em mente. Então você pode conversar, o padre vai dar aqui, vai fazer a unção, vai dar o conforto, vai dar um momento de oração. Aí eu sempre falo aqui, fico cantando, eu já entro de maneira diferenciada para não gerar medo. Né? Aí eu coloco, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Aí fico cantando com a pessoa, confortando o coração dela, que ela está angustiada, aflita ali, com medo, triste, coloca para fora. Aí a maneira de colocar é um diferencial muito grande. Aí você vai ensinando a pessoa que é para estar em comunhão com Deus, né? A oração vem confortando, aí a oração pessoal. Aí tem uns que precisam estar, ficam, você tem muito tempo que não vai à igreja, quer se confessar? Tem muito tempo, pá. Não, eu te ajudo aqui, né, a fazer uma confissão. Uma vez eu fiz uma confissão de um rapaz que estava acompanhando 1 ano, ele era evangélico, aí veio no meu coração, confessa a ele. Ué, confessa a ele? Mas ele é evangélico. Aí eu falei, ô Alexandre, você quer se confessar comigo? Eu sei que você é evangélico. Aí, como é que faz? Então, eu vou fazer uma confissão pedagógica com você. Aí, fui falando cada mandamento. Aí, você vai pedindo para o Senhor misericórdia aquele que você fez. Aí, fui fazendo a confissão pedagógica. Aí, aprendi muito com o Padre Pio, né? O Padre Pio fez com o pai dele, né? Aí, foi falando os pecados e foi pedindo perdão. Aí, só que o Padre Pio tinha dono sim, sabe? Infuso, né? Foi falando cada pecado que ele tinha feito. Eu sabia, né? Cada pecado que ele tinha feito. Eu fui de maneira mais racional, falando ali os pecados, e ele foi pedindo perdão. Aí recebeu a unção dos enfermos e foi o dia que ele ficou mais em casa. Ficou 3 semanas em casa. Depois de alguns dias, ele acabou falecendo, né? Aí, o quanto fui preparando o coração dele para receber a unção, a confissão. E foi muito bacana a experiência que tive. Eu guardo a imagem dele até hoje, né, comigo, né? E ele, na linguagem católica, ele faleceu. Aí fez a passagem dele, né? Na linguagem espírita, que é desencarnar, né? Aí foi para o Senhor. E interessante, né? E ele que denominação ele era? Ele falou para o senhor? Ele falou, mas não lembro, não. Só que eu acompanhei durante ele 1 ano. Aí, o primeiro dia ele estava lá com o computador. Aí, você conhece a internet espiritual? Não, fecha os olhinhos. Deixa Deus falar agora contigo. Aí Deus foi falando com ele. Aí que sentiu muita paz, muito bom, padre. Aí foi criando amizade com ele. E dava muita alegria também com o pessoal da hematologia, né? Era o 4º andar do Hospital Antônio Pedro, né? O hospital universitário, lá em Niterói. Né? Aí eu fiquei lá mais de 15 anos trabalhando. Hospital Antônio Pedro. Aí eu cresci muito ali na área da oncohematologia. Até fiz meu trabalho de mestrado lá também. O que ele tinha? Leucemia? Tinha leucemia. Olha aí, né? Rapaz. E graças a Deus, né? Você foi bem assistido. Foi bem assistido e foi em paz também. Eu perguntei, padre, assim, a denominação, não para tanto assim para esmiuçar, coisa em si, mas porque nós sabemos que há denominações protestantes que têm uma relação muito boa com a Igreja Católica, né?
a anglicana, né? Inclusive os sacramentos são aceitos, né? Porque a fórmula, né, do batismo é a mesma, Isso, né? a maioria sim. Presbiterianos, né? Acho que também. Presbiteriano, metodista. O próprio luterano, né, que deu origem Sim. né, ao cisma, mas também, né, tem uma relação muito boa hoje, inclusive, principalmente a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, né? Ela tem uma relação. E já temos outras que já nem tanto, né? Tem essa relação mais difícil com a Igreja Católica, por isso que eu perguntei a denominação. Mas aí, padre, aí eu sou, então, além da unção dos enfermos, né, que é própria dessas situações, também a própria comunhão é levada? Também se a pessoa fez a primeira comunhão, você dá a comunhão para ela. Aí hoje, estou dizendo, 2 ministros estavam lá comigo. Aí a pessoa que já fez a primeira comunhão recebe também a comunhão. Não é importante. Tem gente que não é batizada, a gente também faz o batismo lá também. Tem a pessoa que não foi casada, também fiz o casamento. Olha, né? Aí depois de 3 semanas faleceu, entendeu? Então a gente faz diante dos cuidados paliativos, manifesta os desejos da pessoa. Aí a gente faz batizado, primeira comunhão, casamento, faz aquilo que a gente pode fazer, né? E às vezes a pessoa foi deixando para depois, né? Por mero descuido, não é nem que ela tenha nada contra. Vamos aproveitar, fazer aqui, se preparar, entendeu? Então, aí é muito importante para a gente. Tá, a confissão o senhor já falou, né? Que aí, como é que é aí que faz, né? Então, em situações até pessoas que não são. Pessoas que estão muito angustiadas, aflitas, às vezes guardando rancor, ressentimento. Ótimo para receber a confissão, que ali ela se liberta daquele sentimento. E também faço a oração de perdão com ela. Então vamos perdoar essa pessoa, vamos tirar isso do coração, aí tira aquele peso, aquela angústia que a pessoa está ali, né, vivenciando, né? Padre, aí quando o senhor fala já dessa parte aí da oração, né, do acompanhamento, né, aí a gente aí já vai falar de uma atividade, assim, como é que a gente pode dizer, mais continuada, né, diferente dos sacramentos que são extraordinários, né, o São dos Enfermos, o casamento em situação, né, mas esse trabalho continuado, né, ele que caracteriza o serviço de, como é que chama, capelania, né? Ali eu não sou capelão, eu faço assistência religiosa, porque o capelão, muitas das vezes, é contratado do hospital. Igual nas Forças Armadas. Aí ele é contratado, então diariamente ele está lá. Eu não estou. Eu estou lá quarta-feira no Hospital do Amor, quarta à tarde e sexta-feira de manhã. Aí vim de lá agora, né? Fiquei de 8h30 até quase meio-dia lá dando assistência. E tem outros padres também, além do senhor? Tem outro padre terça-feira que é o padre Adriano, vai lá. Também tem, tá? Então eu dou assistência religiosa, aí eu não sou contratado. O capelão, muitas das vezes, ele é contratado e recebe pelo hospital. Sim, então tá. Aí tem essa diferença. Então, tem essa diferença também. Tá, padre. Aí a pessoa está ali, então, né, doente, uma oportunidade de refletir, né, mudar o pensamento, falamos aqui da metanoia, né? Isso. Tá? Mas nós temos 2 situações, a do enfermo e a da família do enfermo. Também, isso. Né? Trabalho integral também. Mas quem às vezes tem mais dificuldade para aceitar a situação, o enfermo ou a família? Hein? Às vezes você encontra mais dificuldade com a família que não aceita a doença do familiar. Principalmente quando é criança e tal, né? Entendeu? Aí o quanto você possa trabalhar, também trabalha com os familiares. Sento, para. Hoje mesmo teve um rapaz, aí me viu no corredor, padre, você pode ver minha mamãe? Você já viu lá na UTI, não foi? Ela está aqui precisando. E a senhora é evangélica. Acolheu bem, só que ele estava angustiado. Aí a gente viu a angústia dele. E ele católico? Não, ele é evangélico também. Aí fui conversando, que ele queria desabafar o medo de perder a mãe. Aí foi botando tudo para fora. Ali eu aproveitei, eu com a ministra do lado, né? E a gente conversou, chorou, aí foi fazendo oração com ele, vai colocando para fora as angústias, os medos, entrega a sua mãe, você já está sabendo que sua mamãe já está indo. Aí fiz a oração de entrega, Senhor Jesus, eu entrego a minha mãe, esse tesouro preciosíssimo que o Senhor me deu, e agora, né, que brilha no meu coração e agora vai brilhar diante de Ti. Eu te entrego a minha mãe. Muito importante. Aí enfatizei a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí fazer a oração de entrega.
Aí na hora que entrega vem um alívio, aí ele sentiu um alívio. Então vai entregando, tá bom? E a confiança dele, mesmo sendo evangélico, porque o trabalho é diferenciado no hospital, né? Eu tenho uma linguagem, né? A gente vai falar no final, eu vou antecipar, a gente tem uma linguagem ecumênica e diálogo interreligioso. Não é querer impor posições, porque a gente tem muito mais que nos une do que nos divide. E para o ambiente, não é um ambiente de fazer proselitismo, de impor a crença, mas é o cuidado com maior zelo e sensibilidade. E isso, quem for trabalhar no hospital tem que ter. Se não for, nem chega perto. Aí não serve, não. Tem que ter a linguagem ecumênica e interreligiosa, porque você encontra pessoas não cristãs e não cristãs também. Aí você saber conversar, tá bom? Até fala que não tenho religião, não. Eu acredito em Deus. Então você é teísta, deísta. Eu não sabia disso não, padre. Então, aí você pode falar, eu sou deísta, eu acredito em Deus, mas não tenho um vínculo religioso com nenhuma instituição. Aí vai explicando para as pessoas também. Tem ateu também, que não acredita em Deus, né? Conversa, não sei o quê. Aí o quanto isso facilita o trabalho, né? E você vê que o testemunho nosso chama a atenção do outro, né? Querendo ajuda. Olha só, evangélico pedindo ajuda. E você vê porque ele também não se sente também ameaçado, mas ele sabe que confia, porque ali é o jeito diferenciado, né? É interessante a confiança que a pessoa gera. Padre, então o senhor está ali em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas a serviço de Deus, em síntese seria mais ou menos isso. Estou ali, serviço de Deus para a humanidade, né? Não é para proselitismo, não é para... Não, aí é para quem precisar, né? Importante. Mas falando agora, padre, então, já que estamos falando de hospitais, né, vamos falar dos benefícios terapêuticos, né, dessa assistência religiosa. Porque se o hospital, às vezes, chegou ao ponto de ter um capelão contratado, como o senhor falou, né, em alguns casos, é porque algum resultado isso traz no campo terapêutico mesmo, né? Traz muito. E aí que eu queria saber, quais são os principais benefícios terapêuticos da assistência religiosa? Os benefícios terapêuticos que traz, por exemplo, um exemplo que eu fui lá, a senhora estava nas últimas, a família estava desesperada, aí me chamaram para estar ali e fui trabalhando com ele a oração de entrega novamente, né? Eu preparo muitas pessoas para a morte, para a boa morte. Eu tenho que estar bem, que a gente vai morrer. A única certeza que o ser humano tem é que vai morrer, já dizia Heidegger, né? Um ser para a morte. Tem até a Morte, Minha Irmã, um livro de Raniero Cantalamessa, né? Que é o cardeal lá do Vaticano, que fala muito bem a respeito da morte e curas dos traumas da morte do Padre Léo. Então a gente tem que saber lidar com ela. É a única certeza que nós temos ao nascer. Então eu fui preparando, entregando ali, tirando a primeira aflição, a angústia, diante aí fiz dinâmico. Vamos botar para fora, todo mundo. Aí vamos entregar, fazer a oração de entrega e foi acalmando. Depois que terminou lá, depois de uma semana, 2, aí a pessoa foi agradecer lá no hospital. Aí uma funcionária veio agradecer. Padre, foi muito bom o senhor preparar o pessoal ali para lidar com a morte. A pessoa foi em paz e a família falou, olha, o quanto foi importante o padre ali, que a gente estava muito angustiado e veio muita paz. A paz. Então vem o bem-estar, a paz, a tranquilidade e a confiança em Deus. E isso tudo os profissionais de saúde lá estão observando e percebem toda a minha ação. E nisso também foi de um dia para outro para compreender isso. Aí eu fiz também psicologia, pós-graduação, mestrado, vários cursos para compreender este ponto diante de lidar com a morte. Aí eu conheço as técnicas para melhorar toda e qualquer situação ali de bem-estar para a pessoa. Aí os profissionais de saúde percebem isso. Médicos, psicólogos, enfermeiros, todo mundo percebe ali todo esse desenvolvimento através da espiritualidade de saúde. Sim, o padre falando aqui dessa questão, né, da gente conviver com a pessoa nessa situação, eu passei por uma experiência recente, um cunhado meu lá no Rio de Janeiro, né,
e eu fiz umas 2 viagens ao Rio, né? Essa época que ele já estava bem grave, a situação dele, já colostomizado, né? Tudo. E assim, ele é uma pessoa muito católica, ele foi aluno do Colégio São Bento, né? Lá no Rio de Janeiro, tá? E aí ele tinha essa espiritualidade assim, bem trabalhada, sabe? Como católico e tal, né? E é interessante, porque na primeira viagem ele estava bem, muito hospitaleiro, preparou o jantar e tal. E na outra viagem que eu fui, já, na situação já não era a mesma, ele ficava mais deitado e tal. Mas hoje, quando eu lembro porque eu estou fazendo esforço para lembrar da situação aqui para falar. Mas as lembranças que eu tenho dele, assim, quando vem à cabeça, é interessante, que é dele saudável, dele tranquilo, dele, né? Então, o que eu queria que o senhor falasse um pouco é disso, assim, a pessoa, quando ela transita bem nesse terreno aí da passagem dela, né? Tá? Os benefícios que isso deixa para a família também. Porque, como eu te falei, hoje eu lembro do meu cunhado, assim, só situação bacana. Eu não consigo pensar, sabe, aquele sofrimento que com certeza ele estava passando, mas ele não contaminava as pessoas com aquilo dali, dada a serenidade com que ele trabalhava a questão. Né? E aí que eu lhe pergunto, o senhor acha que às vezes a repercussão no seio familiar, né, se deve a essa dificuldade do próprio paciente ali de aceitar, e isso acaba que todo mundo fica traumatizado e aquela coisa. A espiritualidade traz um conforto e confiança. E traz paz. Você vê a diferença de pessoas que têm fé e quem não tem. Uhum. Né? Às vezes ela se diz católica, mas não tem experiência da vivência de fé. Né? Só o rótulo. Aí a pessoa não buscava, por isso que é bom buscar. Jesus pede pelo menos domingo, né? Uma vez no mês, na semana. Sim. Mas tem gente que busca durante a semana, reza o terço, né? Uhum. Faz obra de caridade. Eu tenho que estar trabalhando tudo isso. E se eu tenho isso tudo em dia, isso vai me favorecer. E as pessoas no entorno? E todo mundo em paz. Igual a amiga minha que com câncer, ela ia toda pintada. Estava com 2 cânceres. Um no rins, outro no pulmão. Né? Aí fez todo o procedimento, tranquilo. Era na mama. Aí fez, e a família toda desesperada. E ela, não, eu vou fazer meus exames. Porque ela tinha muita fé, confiança em Deus, era participante de missa, comungava. A comunhão traz força pra gente. E ela, tranquilo. Aí, padre, eu que acalmo minha família, porque fica todo mundo desesperado. Né? Aí, quanto o câncer no rim dela ficou encapsulado. Aí, porque o câncer se fechou em si mesmo. Aí não foi para adiante. Fechou, fez uma bola. Aí abriram, só tiraram a bola, pronto. Aí depois, será que tem encapsulamento de células cancerígenas? Aí fui ver no artigo, tem nanotecnologia para encapsulamento de para evitar metástases? Isso, para evitar metástases. Olha só. Aí veio um insight para ver. Aí tem todo o trabalho de nanotecnologia. Olha só que legal. E a gente aprende também. A minha experiência nos hospitais aí e com as pessoas, eu aprendo também a estudar cada vez mais, né? Padre Marcelo, a gente daqui a pouquinho vai por mais um bloco, mas eu queria fechar essa questão. Queria que o senhor nos falasse sobre o apoio social e emocional da comunidade de fé. Né? Tudo bem, o padre vai lá, faz seu trabalho dentro do hospital, aí aquela pessoa tem uma melhorazinha, e aí ela vem frequentar a igreja, e aí o que ela vai encontrar ali? Tem um compromisso também da comunidade nesse processo? Tem o pessoal que vem, percebe ali, o pessoal tem mais sensibilidade com pessoas com câncer, né, outros tipos de doenças. Aí tem comunidades que têm mais sensibilidade, né? Tem outras que não. Aí a pessoa fala, poxa, estava doente, nenhum telefonema. Aí é importante a gente telefonar para saber como está. Então é importante a gente ter esse olhar, né? Ver como está. Aí acaba algumas comunidades, né, no geral, aí falta. Então vamos criar a pertença do cuidado, né? Aí cuidar do outro, pelo menos um telefonema, uma mensagem, para a pessoa lembrar que tá ali. Mas esse telefonema aí não é para pedir detalhe, não, né? Não é para ajudar, para dar oração, né? Pelo menos. Mas o bom seria visitar, né? Sei. Mas tem conversas
boas, positivas, positiva, assim, né? né? Aí uma vez eu fui no hospital, era a Dona Bárbara, com câncer também, lá em Niterói. Aí cheguei lá, aí quando eu cheguei, barbaridade! Aí ela abriu um sorriso, aí a menina, familiar, ué, padre, a gente tá aqui o dia inteiro querendo tirar o sorriso dela e não conseguimos. E o senhor chega no momento, já tem que tratar como igual. Ela quer brincar, ela quer estar falando de piada. Agora, se você chega, tá lá e olha assim, coitada, ela Vai acabar de matar. ela Né? não quer ter o olhar de coitada. Ela É. quer falar coisa do dia a dia, falar e um pouquinho de amenizar um pouquinho a dor dela. Agora, Sim. se eu não estou preparada para lidar com a dor e sofrimento, é difícil. Mas a gente tem que ter bom humor. A pessoa gosta. Então, porque se a pessoa você vai e você está com um olhar de... O corpo fala 70%, né, daquilo que a gente está pensando. Então, não adianta. Aí você vai dar mais peso para a pessoa que está ali no hospital e você está com aquele olhar, coitado. Aí não dá. Aí você não vai fazer uma boa visita ali. Vai dar mais peso para a pessoa porque ela está te olhando e está vendo você expressando o coitado para ela. Aí não adianta. Tá bom? Então tem que estar bem preparado, né? Falar da palavra de Deus, tá? Cantar, falar coisas boas que a pessoa gosta. Então é um momento que é único, que você vai agir e vai trazer conforto, bem-estar, paz para a pessoa que está ali doente. Vamos então agora fazer mais um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, né, para falar de alguns desafios, alguns cuidados, né, que se deve ter na prática dessa assistência espiritual aos enfermos. Voltamos com o nosso Rondocast Espiritualidade, toda sexta-feira ao vivo aqui no Facebook, no perfil do Edson Lustosa. Depois o material editado fica no canal Rondocast no YouTube. Sexta-feira, dia de falar de religiosidade, aqui com o padre Marcelo José. Padre, acontece assim, né, às vezes a pessoa que vai fazer lá o trabalho, ou pretende fazer o trabalho de assistência espiritual, ela acabar fazendo um serviço contrário. A gente fala, a prevenção às drogas, a gente usa muito o termo efeito iatrogênico, né? Que é o contrário do que se pretendia. Né? Isso pode acontecer, a pessoa às vezes por falta de preparo, por falta de preparo no sentido de falta de compreensão realmente do que ela está fazendo naquele momento. Como é que é? Pode acontecer porque eu estou em outro ambiente. Eu estou dentro da igreja, né? A igreja tem um espaço em casa e o hospital tem outro. E no hospital tem regras também. Regras de como se comportar, se vestir. Eu não posso ir de chinelo não posso ir de bermuda, de brinco, utensílios, né? Eu tenho que ter, porque eu posso estar transmitindo também doença, então tem que ter conhecimento de biossegurança. Aí tem aula de biossegurança também para os profissionais. Então aqueles padres franciscanos, por exemplo, que eles usam aquelas sandálias, no caso ele teria que botar tem que botar o sandália, o sapato, né? O sapato, né? Aí lá para ir, aí o quanto tem que ter todo esse zelo. A não ser que tenha um lugar de espaço lá que não é tanto de infecção, tudo mais. Sim, tá. Aí tudo aí bem. pode. Aí pode, mas estou falando de mais dentro de certas salas ali, tá? Então tem que ter toda uma preparação, psicologia do enfermo, como está. Então tem uma preparação de um dia pastoral da saúde, né? E outras preparações durante o ano, de como saber lidar, tá? Então, como fala, aí às vezes a pessoa não sabe, olha, por favor, está gerando mal-estar aqui. A pessoa da própria paixão não sabe lidar, ou de outra religião. Então, você tem que ter também um olhar ecumênico, interreligioso. Você vai encontrar pessoas de outras denominações, saber lidar, ateus. Tem que ter uma linguagem, né? Saber lidar com as rejeições também, que a gente nem olha para tua cara, tudo bem, porque é de outra religião, não tem tanta tolerância. Aí você também não fica internalizando no coração. Aí tá bom, obrigado aí pela atenção, tá? Então fica tranquilo, né? Vai acontecer, né? Vai acontecer também lidar com a morte, chega lá, uma pessoa morta, e aí?
né? Veio uma pessoa que se preparou para ser palhaço, né? Aí no primeiro dia dela, uma pessoa morreu, ela nunca mais voltou. Né? Porque foi arrumado que levar alegria, não sei o quê, a morte. Tem que também saber lidar com a morte. Né? Tudo isso. Então, uma formação bem integral que a gente tem que ter. E se eu começo a falar coisas, né? Colocar peso ali para a pessoa, né? A pessoa passando mal, tendo alucinação, por exemplo. Tá vendo? É o diabo. Aí começa a querer fazer oração de exorcismo, não sei o quê, é o demônio, não sei o quê. Aí a pessoa começa a passar mal. Aí começa a mexer no coração, e aí? E se ela morre ali? Então tem que ter todo cuidado. Aí acaba atrapalhando a equipe médica, aí você não volta mais. Tem gente que, né, teve um padre que fez um mal danado, né, que é de outra religião, fez um mal danado no hospital onde eu participava, e também não era dali. Ele só foi por pedido de uma pessoa e a outra pessoa quis. Aí estava na UTI, aí foi marcando para ela, o que isso aí no seu corpo aí? É tatuagem? É de mentira? Não. É pecado. Aí, você não é casada na igreja? Pecado. Pecado. A pessoa começou a passar mal. Passou mal. Aí falaram, é o padre que vem aqui. Aí botaram a culpa em mim ainda. Aí depois, aí a fisioterapia peuta lá, que é responsável. Não, o padre Marcelo não age assim. Aí me chamaram para amenizar lá a tensão, que o marido estava ali, e é chefe de segurança, aí olha, eu vim pedir perdão pelo padre, que isso não se faz dentro do hospital. Aí, padre, aqui, ajudei, fui chefe de segurança aqui do Papa em 2013. É mesmo? Né? Aí mostrou uma foto junto com o Papa Francisco. Aqui, eu disse, poxa, se eu tivesse aqui do lado do padre, eu ia meter porrada no padre. Aí o cara grandão. Eu ia meter porrada. Né? Aí perdão, tá bem? O quanto não se faz isso. Aí o quanto tem que ter toda a sensibilidade para quem vai cuidar, quem vai trabalhar no hospital com espiritualidade e saúde. Tem que ter boa preparação, tá bom? Padre, até agora nós falamos dos problemas físicos, né? As doenças, as dores, né, do corpo, obviamente envolvendo o aspecto emocional também. Mas e a doença mental, padre? Como é que é? O senhor tem alguma experiência também nessa parte aí? Doença mental tem, aqui mesmo, no Hospital Psiquiátrico Penitenciário. Conhece? Sim. Antigo manicômio judiciário, na concepção antiga. Só que né? é o penitenciário. Pois a gente tem aqui em Porto Velho, na Estrada Penal, tem pessoas que têm esquizofrenia. Aí estão lá. Aí domingo agora tem visita, né? Se quiser participar, a gente vai estar lá. E como é que é? Padre, é diferente, né? O esquizofrênico, por exemplo, né? Eu saber que esquizofrênico tem alucinações, tem delírios. Aí começa a falar coisas que não tem nada a ver. Aí você saber que é o tempo normal dele e o tempo de delírio. Pois é, ele oscila, né? E fica oscilando o tempo todo. Aí, padre, lá em casa veio jacaré. Tudo bem, jacaré. Né? Mas, tinha sereia, cheia de diamante. Fui lá no fundo do mar. Cadê o diamante? Tá lá em casa. Aí você faz poesia da loucura. A gente aprende na psicologia. Poesia da loucura. Aí eu fui explicar sobre a poesia, a pessoa pensando que estava brincando. Não, é um modo de amenizar toda a tensão, porque às vezes a pessoa cria uma situação tão densa que não consegue sair dali. Aí você vai interagindo com a poesia da loucura. Né? Como diz o pessoal na linguagem popular, não pode contrariar. Né? Sim, não pode contrariar. Só entra na onda. E vai, que bom, não sei o quê. Né? Aí tem momento que ele gosta de rezar. Aí, pode, deixa eu rezar. Aí pode rezar. Senhor Jesus, toma conta do padre. Aumenta o salário do padre, né? Poxa, um bom pedido, né? Bom pedido. Eu falei para Jesus, aumenta. Né? Aí agora esse ano, né, fui convidado para dar aula na faculdade. Aumentou o salário do padre, né? Olha aí, tá vendo? Viu a oração? Né? Achei fenomenal a oração do... Né? Deus ouve. A tua fé salvou o teu padre, né? Viu? E foi o esquizofrênico que rezou para mim. Nem pensava em que aumentar o salário, né? Aí foi engraçado. Aí sempre pede, padre, traz o bolo com chuco, né? Aí um cara grandão, parece criança. Só que no momento de crise, eles acabaram o quê? Acabando tirando a vida de uma pessoa.
entendeu? Aí tem que ter todo o cuidado. A família não sabe lidar, a sociedade não, então tem que ter esse lugar. E hoje querem tirar essas clínicas todinhas. E como é que vai ficar? Quem sofre é a família. Quem morre lá é a família. Então, não posso excluir, né? A gente viu no passado muito abuso diante das clínicas, de fato, né? Mas só que tem coisas que pessoas estão no seu limite ali, nas suas limitações, e precisa ter medicamentos e também profissionais que tomam conta. Tem a enfermeira lá, tem os policiais, né? Então, eu vejo a necessidade desse cuidado integral, que se vai tirar os hospitais psiquiátricos do Brasil todo, quem vai sofrer é a família, que vai ficar tudo em casa ou não vai ficar em casa, vai ficar tudo na rua aí, como a gente vê, né? As pessoas com problemas mentais ficam tudo na rua. E aí? É assim, de fato, é um cuidado também daqueles que necessitam mais, são mais vulneráveis na sociedade. Então, vem uma crítica minha aqui, né? Eu brinquei aqui, padre, quando eu falei que tua fé salvou o teu padre, né? Mas eu lembrando que no Evangelho tem aquela passagem, tua fé salvou o teu empregado, né? Aquele episódio de cura, né? Pelo pedido de um terceiro, né? Então, eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre essa nossa capacidade, da nossa fé, né? Salvar, ajudar terceiros, né? Pessoas com situação de doença. Como é que isso é trabalhado também, no caso seria mais na comunidade, né? No sentido de mobilizar as pessoas em oração por aqueles que estão lá internados ou em casa e não estão participando da vida na comunidade, às vezes, né? Devido à doença. Como é que a gente trabalha essa nossa capacidade de pedir a Jesus, né? Pelos que estão enfermos? Se chama intercessão. Nada melhor que a intercessão em pedir por aqueles. Se a gente não pode ir a certos lugares, a gente possa estar rezando o terço, rezando na missa, rezando o terço da misericórdia, né? Todo dia, 3 horas da tarde, a gente possa lembrar para rezar. Então, todo dia, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. É hora da misericórdia. Então a gente possa estar rezando a pedido de Santa Faustina, né? Jesus, a Santa Faustina. 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, quando Jesus morreu na cruz. Aí reza o quê, padre? Um Pai Nosso, uma Ave Maria? Tem o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória e o Credo. Depois é uma oração simples, né, que você vai rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Aí, 10 orações. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Aí você reza 50 vezes e coloca o nome da pessoa ali. Senhor, tenha misericórdia de nós, dessa pessoa doente e do mundo inteiro. Aí uma intercessão, né? Ajuda. Puxa, olha aí, a fórmula está aí, né? Aí você pode depois pegar no YouTube para compreender a história. Santa Faustina tem tantas mensagens de intimidade com Jesus que é fenomenal. Muito importante a gente aprender lá com Santa Faustina. É uma mística também da igreja. Ela viveu no Brasil, não é isso? Não, ela não é aquela polonesa, né? É a Polônia. Polônia, isso. Polônia. O que eu confundo. Paulina. Com o pessoal confunde. Faustina, Paulina. Faustina e Paulina. Mas ela é compatriota, então, do meu santo de devoção, que é São Maximiliano Maria Kolbe, né? Polonês também. Né? Padre, eu não poderia encerrar esse assunto aqui de espiritualidade e, né, saúde sem lhe fazer uma última pergunta aqui, né? Dentro dessa temática. Como é que estão os trabalhos de palhaçaria? Você me falou, né? A palhaçaria tem também um braço também da Pastoral da Saúde, quando a gente quer implantar aqui no nosso Porto Velho. A gente fez todo um chamado, mas não teve ninguém para participar, então a gente esperava um pouquinho para participar da palhaçaria.
E comecei a arte da palhaçaria lá em Niterói, no Hospital Antônio Pedro, que via necessidade de ver jovens também. Aí começaram com 5 jovens. Até um deles, Saulo, hoje é médico. Olha Ele aí, gostou tanto da área de saúde que depois fez medicina, de ser engenheiro da Petrobras para ser médico. É engenheiro do Petrobras? Aí depois vai ser médico, né? Então você vê quanto a gente pode também mudar, despertar para algo maior, né? Para você trabalhar, né? E aquilo também se identifica, né? Porque você vê o ator que faz o Nhonho, o doutor, o Nhonho do Chaves. O Nhonho do Chaves? Qual é o seu Barriga? Seu Barriga era médico, não gostou tanto da profissão, foi ser ator. Aí daquilo que você gosta de fazer, faça, né? Com carinho, que é muito importante, né? Então, começou com 5 jovens, daqui a pouco foi criando outros jovens. Antes da pandemia, a gente chegou a 500 voluntários. Nossa. Em várias cidades lá. Depois da pandemia diminuiu muito, o pessoal desanimou, né? Aquela coisa toda, né? Que a gente vê também muitas pessoas com muito fogo de palha também. Aí depois tem que ter persistência, paciência e perseverança. Aí não, vai ajudar. Aí às vezes não está bem no dia, não. Mesmo não estando bem no dia, tem que ir fazer, né? Então a gente trabalhar a constância, porque o trabalho voluntário também é saber que é um compromisso que eu vou estar com o outro lá, né? O outro está me esperando. Então eu não posso falar que é voluntário e não ter compromisso. Aí falta o comprometimento, né? Então quem tem trabalho voluntário tem que ter responsabilidade com os horários também, tá bom? Aí agora a gente tem uns 100 ajudando lá na obra lá em Niterói e levando a alegria do Senhor, né? A alegria do Evangelho. Isso se chama os servos da alegria. Depois vocês podem ver lá no YouTube, no Instagram, no Google, servos da alegria. São os palhaços de Deus que atuam lá em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, região dos Lagos e Rio de Janeiro. Aí tem as cidades lá presentes aí, levando um pouco da alegria. Que bacana, hein, pai? Bom, chegamos ao final de mais um Rondocast. Eu vou passar a palavra ainda ao Padre Marcelo para encerrar nessa participação de hoje. E lembrando a você, segunda-feira nós falamos de política, terça-feira é saúde, quarta-feira cultura, quinta-feira agora eu esqueci, as quintas-feiras educação. Muito obrigado, Hélio. Às quintas-feiras nós falamos de educação e às sextas-feiras espiritualidade. Devido aos compromissos como docente da Faculdade Católica de Rondônia e tantos outros compromissos, né, que o padre Marcelo José tem, ele fala aqui exatamente disso, né, de honrar os compromissos, nós pactuamos que a partir dessa participação do padre, ele ficaria liberado, né, por um tempo, só por um tempo, viu, padre? Você está liberado. Ele tem os compromissos acadêmicos, né, mas com certeza teremos a presença dele aqui. De vez em quando aparecer, né? Exato. Só não dá para ser seguido como estava sendo, né? Mas a gente vai continuar, né, com o nosso Rondocast de Espiritualidade toda sexta. Eu agradeço a você pela sua atenção, né? Passo a palavra ao Padre Marcelo para que, né, nos dê aí uma palavra de paz a todos nós. Se Jesus te chama para algo, realizar para o próximo, em nome de Jesus, possa sentir chamado por Ele. Coloque para Jesus em oração o quanto você deseja. Aí você pede, Jesus, o que o Senhor quer? O que o Senhor deseja? E nesse momento feche os olhos e deixa que a mão do Senhor esteja com vocês. E mostre com toda nitidez o trabalho que Ele deseja que você faça. Tantos trabalhos caritativos temos aqui em Porto Velho, né? Um lugar mesmo de caridade, e possa tocar no seu coração e possa agir. E ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Rondocast Saúde, toda sexta-feira, às 13 horas, aqui no perfil da Edição Lustosa, e depois
no canal Rondocast no YouTube. Muito obrigado.